Você já sentiu que sua vida espiritual está estagnada? Como se Deus estivesse distante e suas orações não passassem do teto? E se eu te dissesse que existe um segredo poderoso para mudar completamente sua vida com Deus? Hoje você vai descobrir por que a oração é essencial para todo cristão e como ela pode transformar seu caminho. A oração não é apenas um ato religioso, um costume ou algo que faz quando estamos em dificuldades. Ela é uma ordenança de Deus e um dos maiores privilégios do cristão. Jesus nos ensinou a orar e Ele mesmo passando horas em oração. Se o próprio Filho de Deus via a oração como essencial, quanto mais nós. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Isso significa que a oração deve ser constante em nossa vida. E mais do que isso, é através da oração que nos aproximamos de Deus, ouvindo sua voz e somos fortalecidos na fé. Isso não quer dizer que você vai ficar 24 horas de joelhos em oração, mas que após um período separado de oração no decorrer do dia, seu coração está em constante oração, seja dirigindo o carro, fazendo comida ou realizar alguma tarefa. E também, caros irmãos, é pela oração que temos comunhão íntima com Deus e expressamos nossa dependência de Deus. Nós estamos ligados ao esse Deus Criador dos céus e da terra. É um privilégio extraordinário podermos falar com aquele que nos criou, o Senhor de tudo e de todos. A oração me torna íntimo de Deus. No Salmo 145, 18 diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Deus está perto de todos os que invocam o nome dele em oração. Se você quer sentir a presença de Deus, a proximidade de Deus, você precisa orar, porque é essa maneira pela qual Deus se aproxima de você e você de Deus é a maneira pela qual você entra na presença de Deus. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Nós reclamamos que não sentimos a presença de Deus, mas quando a gente olha, é que a gente não ora ou ora muito pouco, ou as orações não têm muito sentido. Em Filipenses 46, o apóstolo Paulo diz: não andem ansiosos de coisa alguma em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as suas petições. Aqui Paulo ensina que a oração é a maneira pela qual nós mostramos a total dependência de Deus. Não vivam ansiosos de nada, coisa grande ou coisa pequena. Mas todas essas coisas você pode trazer diante de Deus em oração. Pela oração você expressa essa dependência que você tem de Deus porque você reconhece que você não pode resolver o problema. E você leva o problema para aquele que pode todas as coisas. A oração, então, ela me aproxima de Deus e ela é uma expressão de que eu dependo de Deus. De que eu preciso de Deus como criatura que eu sou. Olha o que Jesus disse em João capítulo 15, verso 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esse versículo destaca que a oração faz parte da comunhão com Deus e que aqueles que estão ligados a Cristo podem confiar que Ele vai atender às nossas necessidades. Mas como tornar a oração parte essencial do nosso dia a dia? Como um cristão pode começar sua vida de oração e crescer espiritualmente através dela? Se você deseja ter uma vida de oração, saiba que esse é um caminho de crescimento e intimidade com Deus. No início pode ser difícil, pode parecer que você não sabe o que dizer, mas Deus não está interessado em palavras bonitas ou discursos prontos. Ele quer um relacionamento com você. A oração é como uma conversa com um amigo, mas não qualquer amigo. E sim com o Criador do universo, que te ama e quer ouvir sua voz. Então, se você deseja iniciar ou fortalecer sua vida de oração, aqui estão 5 passos práticos para te ajudar a começar. Separe um tempo específico para orar. Comece com 5 ou 10 minutos por dia e vá aumentando. O importante é a constância. Em 1 Coríntios 15:58 está escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Em resumo, a oração deve ser uma prática constante em nossas vidas por inúmeras razões. Ela nos mantém conectados com Deus, nos fortalece em tempos de necessidade, nos dá orientação e sabedoria, transforma nossos corações, nos permite interceder pelos outros e nos prepara para batalhas espirituais. Escolha um lugar tranquilo. Um ambiente sem distrações ajuda a manter o foco na presença de Deus. Em Mateus 6,6 diz: "Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará." A oração em coletivo com a igreja é importante, mas termos um momento a sós com Deus também é muito importante. Porque estando sós com Deus, você abre seu coração sem reserva, confessando pecados, se arrependendo, falando dos seus medos e anseios. Então é um momento muito importante, não ignore isso. Use a Bíblia como base. Ore usando versículos. Leia um salmo, por exemplo, e transforme-o em oração. Peça também iluminação do Espírito Santo para entender a palavra de Deus. Sempre use as Escrituras em suas orações. Seja um árduo leitor da Bíblia. Deus fala conosco através de sua palavra. Seja sincero com Deus. Fale o que está no seu coração sem medo ou vergonha. Ele já conhece suas necessidades antes mesmo de você falar. Mas Deus quer ouvir você falar. A oração é um relacionamento. O próprio Senhor Jesus sempre estava em oração com o Pai. Em Lucas 22:39 diz: Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: "Orem pedindo que vocês não sejam tentados." Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros. Ouça a voz de Deus. A oração não é só falar, mas também ouvir. Reserve um tempo de leitura da Bíblia, que é através da leitura que Deus falará com você. Deus é infinito. Pode falar conosco de várias formas, mas nos exorta a ler sua palavra e, através dela, falar conosco. Um crente que não ler a Bíblia, ouso dizer que não conhece a Deus. Em Oséias 4:6 diz: "O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos." Agora que você já sabe que a oração é um privilégio e uma ordenança de Deus, precisa tomar uma decisão. Vai continuar vivendo uma vida sem oração, sem comunhão com Deus, ou vai dar o primeiro passo para transformar sua jornada cristã? Lembre-se do que Jesus disse em Mateus 26:41. "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca." Sem oração, ficamos fracos espiritualmente, vulneráveis ao pecado e distantes da presença de Deus. Mas quando nos tornamos homens e mulheres de oração, somos fortalecidos, encontramos direção e vivemos uma vida cheia da graça e do poder de Deus. Agora que você sabe a importância da oração e como começar, o que vai fazer com esse conhecimento? Hoje é o dia de você dar o primeiro passo. Separe um momento agora, fale com Deus, comece essa jornada incrível de intimidade com o Pai. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perderem os próximos vídeos. E se quiserem ser mais edificados, cliquem no vídeo que está aparecendo agora na tela. É um vídeo que eu sei que vocês vão gostar. Que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo.